Amém, né? Gente, boa noite. Hoje nós estamos um grupo menor e glória a Deus por isso. O Senhor é muito bom. Glória a Deus por isso não é porque estamos um grupo menor. Glória a Deus porque o Senhor é muito bom. Então, glória a Deus por tudo. E hoje nós vamos dar continuidade à série de Jonas, capítulo 2. Queria que você abrisse a palavra de Deus, capítulo 2 de Jonas. Eu lembro da minha infância, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui passar as férias na casa do meu cunhado e eu gostava muito de soltar pipas e jogava bola de gude, jogava muito futebol. E nesse período de férias eu dormia num quarto com outros meninos e toda noite eu deixava a luz acesa porque eu morria de medo de dormir no escuro. Pense como eu tinha medo de dormir no escuro. Aí teve um dia que fui dormir e alguém apagou a luz. Eu acordei de madrugada. Quando eu acordei de madrugada, eu acordei assustado já. E aí eu vi aquele breu, ou seja, não vi nada. Eu levanto, o coração começa a bater mais rápido, fica acelerado e eu fico olhando para um lado, para o outro, não vejo nada. Começo a esfregar os olhos e começo a não acreditar no que poderia estar acontecendo. E eu penso que agora estou cego e eu dou um grito. Eu dei um grito e falei: Jesus, eu estou cego, Jesus. Mas foi muito alto, eu gritei direto: Jesus, me socorre, por favor, Jesus, eu estou cego, eu estou cego. Todo mundo na casa acordou e daqui a pouco vem todo mundo correndo: que foi? Eu estou cego, eu não estou vendo nem a luz está apagada. Aí quando acenderam a luz eu fiquei morto de vergonha. E aí eu fiquei mufino, eu fui me colhendo. Daqui a pouco todo mundo começaram a rir da minha cara. E eu fiquei todo sem graça, né? Lógico. Alguém já passou por alguma situação assim? Foi muito engraçado para os outros. Para mim foi uma vergonha terrível. Mas eu fiz uma oração de desespero. Uma oração de uma criança de 8 anos de idade que não sabe o que fazer, então grita desesperadamente. Às vezes a gente, quando não sabe o que fazer, grita por socorro. Às vezes, quando nós não sabemos o que fazer, iniciamos orações de desespero. E através de orações de desespero é onde surgem orações profundas e sinceras. É interessante isso. É interessante porque é isso que nós vamos estudar aqui no capítulo 2. O capítulo 2 de Jonas, ele tem muito a ensinar para nós, principalmente quando nós estamos vivendo no caos e mediante ao caos Deus nos leva a fazer orações profundas. E aí eu queria ler para vocês 2 versículos somente, ou melhor dizendo 3, começando pelo versículo 17 do capítulo 1, e aí a gente vai ler até o 3º. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ele ouviu o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que tu ministra aos nossos corações agora sobre esse capítulo 2 e o que tu ensinou para Jonas, através de Jonas, e no fundo do mar com Jonas, sobre a prática da oração e da entrega de palavras sinceras e profundas mediante a adversidades na vida. Te peço que tu fale conosco também, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estamos no coração do mar Mediterrâneo. Aqui, no capítulo 1, antes de Jonas cair no oceano, Deus disse para ele ir para o leste e ele foi para o oeste. Deus mandou ele ir para a terra, ele foi para o mar. Deus mandou ele ir pregar e ele foi dormir. É interessante porque ele não queria obedecer a sua tarefa
e muito menos ele queria cumprir a sua missão. Ele estava fugindo de Deus. Às vezes as pessoas precisam ser colocadas em situações extremas para fazer a vontade de Deus e muitas vezes fazer orações quando muitas vezes elas não as praticam. Sendo assim, nós vamos aprender algumas lições muito preciosas com Jonas, com o peixe, com as adversidades da vida e o fundo do mar. E aí eu queria mostrar para vocês agora o que esse capítulo 2 tem para ensinar para a gente. E a grande verdade por trás de todo esse capítulo é que em meio às adversidades da vida, Deus nos conduz a momentos preciosos de oração. Essa é a verdade principal desse capítulo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que vocês têm facilidade para orar? Vocês são forçados a orar? O que é orar? A gente vai perceber aqui que, na verdade, segundo um pregador britânico chamado Stuart Olyott, ele disse que oração nada mais é do que você dizer para Deus tudo o que está no seu coração. E aí Jonas vai ter muito para ensinar para nós, porque sobre essa importância da oração, ainda nas condições mais extremas, ele mostra para nós o que acontece quando alguém desobedece e clama em meio ao caos. E aí a gente vai perceber isso. Vamos olhar aqui então, nessa primeira parte dos 3 primeiros versículos. Jonas, ele orou a Deus, pedindo ajuda de Deus, e ele aceitou a sua disciplina. Primeira lição que a gente vai aprender, que Jonas orou ao Senhor, ele clamou por misericórdia, e aí ele aceitou a sua disciplina. Bom, eu quero iniciar essa mensagem dizendo para vocês que nós muitas vezes seremos forçados a orar. Eu vou ser forçado a orar quando eu não quero orar, quando eu não quiser orar. Vocês também serão forçados a orar em alguns momentos quando vocês não quiserem orar. Quando vocês estiverem frios, ou então quando vocês estiverem envolvidos com muitas tarefas e obrigações, possivelmente Deus vai levar você a orar e vai me levar a orar também. Às vezes Deus ele nos coloca em situações tão delicadas para que nós possamos fazer isso, orar. E é interessante porque Martinho Lutero, antes de se converter, ele passou por uma situação muito interessante. A adversidade que veio ao encontro dele foi um raio que bateu do seu lado, e quando esse raio bateu do seu lado, ele começou a clamar desesperadamente, mas não a Deus, a uma santa. Mas ele fez uma oração de entrega total, e ele disse assim: ajude-me. Está certo que a oração não foi ao Senhor, mas ele fez uma oração sincera e profunda demais. Mais uma vez, Stuart Olyott disse que às vezes as pessoas precisam ser colocadas em situações extremas para ser forçadas a orar. E aí eu vou lembrar agora para vocês de algo extremamente precioso que aconteceu no Oceano Atlântico em 1868. Foi um importante dia no Oceano Atlântico, quando o mar estava revoltado demais, de uma ressaca estava envolvendo um navio, e por pouco esse navio não estoura em meio àquela tempestade. O capitão do navio orienta todos os tripulantes ficarem a bordo e aos marinheiros irem para a bomba do navio. Entre os marinheiros existia um jovem rapaz terrível, ele era perverso. E quando ele estava indo para as bombas também, para tentar fazer com que, através do bombeamento, as águas saíssem, ele disse: que Deus tenha misericórdia de nós. Só que de repente ele para no caminho e fala: que Deus tenha misericórdia de nós, o que eu estou fazendo? Mediante o desespero, meu amigo, até o ateu ele clama por socorro. Resumo da história: o dia encerrou, a noite chegou, e por conta daquele trabalho excessivo dos marinheiros, o navio ele conseguiu se safar daquela tempestade e as águas não estavam mais dentro do navio. Daquele dia em diante, esse jovem rapaz começou a orar ao Senhor todos os dias. Ele se tornou um grande pregador da sua época, e talvez vocês já tenham ouvido
pelo menos uma das suas músicas. Quem já ouviu falar de John Newton, provavelmente já ouviu também uma música que é muito famosa nos Estados Unidos e foi traduzida para português, que é aquela Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Futuramente, John Newton se tornou também capitão de navios negreiros e depois disso ele passou a ser um grande pregador do Evangelho. Só que, mediante a tudo isso, ele também foi forçado a orar, mediante uma situação de desespero. É triste isso, mas nós somos levados a orar muitas vezes mediante o desespero. Por que que isso acontece tantas vezes conosco? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que nós podemos orar de qualquer lugar. Você olha, por exemplo, para Abraão, Isaac e Jacó, eles oraram no deserto. Você vê Salomão, ele orou no templo. Aí você olha para os discípulos, eles oraram, alguns deles no barco. E você vê Jesus, ele orou no jardim. Nós podemos orar de qualquer lugar. Mas se nós podemos orar de qualquer lugar, por que muitas vezes nós não oramos? É interessante porque, falando de oração, no capítulo 1, Jonas, em momento algum, ele ora ao Senhor. Deus manda ele pregar e ele foge. E ele foge agora comprando uma passagem, saindo do porto de Jope e fugindo para Tarsis. Ele não ora a Deus perguntando o que deveria fazer. Ele não ora a Deus quando compra aquela passagem. Dentro do navio, em meio à tempestade, no versículo 6, o capitão do navio acorda ele e fala: por que você não ora ao seu Deus também? Porque nós estamos naufragando. E ele não ora. Nós vamos perceber que o único momento em que ele ora é quando ele foi jogado no mar e agora, afogando entre as águas, ele começa a clamar a Deus uma oração desesperadora. E é isso que está dizendo no versículo 2. A oração dele começa desse jeito: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. É lógico. Até um ateu vai clamar a Deus em meio ao desespero. O clamor de Jonas, ele foi ouvido, e a resposta da sua oração veio em forma de um grande peixe. E esse grande peixe o engole, e agora ele, vivo dentro do peixe, vive uma outra realidade. Assim, ele continua orando no verso, preste atenção, no mesmo verso, continuando: do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste meu clamor. A situação de Jonas, ela estava tão preta que ele não diz, esse texto ele escreveu depois que ele saiu, depois que ele estava já refugiado em terra. Aí ele não diz do ventre do peixe, ele fala do ventre da morte eu clamei por socorro. A situação era tão desesperadora que ele usa uma palavrinha que no hebraico, na verdade, quer dizer inferno, quer dizer sepultura, quer dizer, em algumas traduções, no mundo dos mortos. Ou seja, ele já estava mais para lá do que para cá. Era essa a sensação que ele tinha: eu não tenho mais como voltar à vida, eu estou nos últimos momentos agonizando a minha existência. Ele já estava perto de ir. Era essa a sensação que ele tinha. Ele está desesperado, gente. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Do ventre da morte eu clamei por socorro e ouviste o meu clamor. Então eu vou fazer uma pergunta: se ele começa a orar dentro do ventre do peixe, por que ele não orou antes? Por que ele não orou quando ainda estava dentro do navio? Por que ele não faz uma oração, na verdade, quando ele ainda tinha o privilégio de não viver essa tribulação terrível? Sabe por quê? Porque muitas vezes o pecado nos distancia de Deus e faz com que a gente não queira orar. O pecado, ele nos afasta de Deus, e ele agora está em uma situação onde ele é forçado a orar. Por que muitas vezes nós não oramos quando temos oportunidade? Por que muitas vezes nós não conversamos com Deus quando temos total liberdade e aconchego para poder fazer isso? Às vezes, algumas situações extremas... Saiu já ali, não precisa mais não, pode deixar ele de jogo. Às vezes, algumas situações extremas precisam acontecer para que a gente precise orar. E aí, somente no fundo do mar, Jonas vai reconhecer
que Deus de fato colocou ele ali, porque ele estava em pecado. Continuando no versículo 3, ele fala: tu jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele reconheceu a sua disciplina, ele reconheceu o seu pecado e agora estava entendendo o porquê da sua disciplina. Como disse certo pregador, ele disse que o Senhor às vezes ele nos lança nas profundezas do mar agitado para reconhecermos a profundidade da nossa desobediência. Isso é difícil às vezes, sabe? É difícil. É difícil porque muitas vezes Deus precisa colocar a gente numa situação tão estreita para que a gente possa entender a verdadeira importância e a necessidade da oração. Você precisa ser forçado a orar? Será que nós precisamos ser forçados a orar? Vamos parar por um segundo e refletir sobre a nossa vida diária de oração, a nossa vida diária de comunhão com Deus. Como é a nossa vida devocional? Como é o nosso relacionamento de oração e comunhão com o Senhor todos os dias? Ou é dominical? Como é o nosso relacionamento com Deus mediante as nossas atividades do dia a dia? Diversos motivos podem nos levar à oração, e muitas vezes nós somos levados a orar por desapontamentos. Às vezes é um desemprego, às vezes nós somos levados a orar por conta dos filhos, para aqueles que são casados. Às vezes nós somos levados a orar por conta de um acidente trágico. Às vezes nós somos levados a orar por conta da nossa carreira profissional, decisões que precisamos tomar na vida. Às vezes nós somos levados a orar pela falta de um relacionamento, e nós queremos entrar num relacionamento, e aí nós começamos a orar por isso. Às vezes nós somos levados a orar por conta de um término de relacionamento. Muitas vezes somos levados a orar por algumas adversidades. Mas e quando não existem adversidades, nós oramos? Tem pessoas que fogem de Deus, trocando Ele por uma balada. Tem pessoas que, poxa, eu tenho vários amigos que trocam Deus por uma balada, e são evangélicos, não são daqui. Um parêntese, não são daqui. Eu tenho muitos amigos de outras igrejas, mas talvez alguns aqui, não sei, trocamos Deus por uma balada, trocamos muitas vezes Deus por um presente caro, trocamos Deus às vezes por tantas coisas supérfluas. Tem pessoas que escolhem a vida, tem pessoas que curtem a vida, escolhem tudo, mas menos o Senhor. É interessante isso, porque isso vai me lembrar a história do filho pródigo. Ele perde a sua riqueza do pai, ele agora, com a sua riqueza, a parte da sua herança, ele vai embora, ele curte a vida doidado, ele gasta o dinheiro com as prostitutas, ele curte pra caramba, e quando a sua riqueza vai embora, o arrependimento bate no seu coração, ele reconhece o seu pecado, e ele volta para casa, e quando ele volta para casa mufino, o seu pai de longe nem espera ele chegar, abre os braços e fala: meu filho. É assim que o Senhor faz conosco todas as vezes que os filhos que Ele tem, quando viram as costas e vão embora, mas Ele, pela ação do Espírito Santo, toca o coração do pecador, gera arrependimento no coração dele. Ele, quando está voltando, muitas vezes com a cabeça baixa, morrendo de vergonha, Ele abre os braços e também fala para nós: meu filho. Não temos como fugir de Deus. Nós não temos como fugir de Deus. Você olha para Paulo na estrada de Damasco, você olha para Paulo, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, de repente ele foge do Senhor, e agora indo na estrada de Damasco, quem ele encontra? Ele encontra Cristo. Não temos como fugir de Deus. A gente olha para Davi, no Salmo 139, ele fala: para onde eu poderia fugir da tua presença? Como eu poderia escapar do teu Espírito? Não temos como fugir do Senhor. Se você pensa que tem como fugir dele, você não tem como fugir. Se você pensa que a sua vida de falta de oração vai distanciar você de Deus, olhe,
se você foi alcançado pelo Evangelho, se você pertence a Ele, tenha certeza de uma coisa: provavelmente Ele vai lhe colocar em situações adversas na vida para que você tenha momentos preciosos de oração e para que você volte a ter intimidade com Ele. Porque os seus filhos, aqueles que Ele alcançou, Ele não deixa abandonado, perdidos pelo mundo. Ele traz de volta no seu tempo. E às vezes Ele traz em momentos bem adversos na vida. Os filhos podem até ser desobedientes como Jonas, mas Deus ele vai criar situações para atrair os seus filhos de volta. E é isso que Ele está fazendo com Jonas agora. É isso que Ele está fazendo com Jonas, colocando ele no ventre daquele grande peixe. E eu pergunto para vocês: você precisa ser forçado a orar? Será que é preciso para nós sermos forçados a orar? Como é que está a sua vida de oração? Segunda lição que a gente vai aprender aqui, dos versículos 4 ao versículo 7. Jonas, ele orou colocando a sua confiança em Deus. Em meio ao caos que ele estava alastrado, ele orou colocando a sua confiança em Deus. Além de Jonas reconhecer nesse momento a autoridade e o poder de Deus na condição que ele estava, ele tem esperança ainda de ser levado de volta à superfície. É por isso que ele ora da seguinte forma, versículo 4: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Algumas versões, elas trabalham com uma interrogativa, que eles falam assim: eu fui expulso da tua presença, mas contudo eu olharei de novo para o teu santo templo. Eu não sei qual é a versão que você está utilizando, mas a verdade é que Jonas, ele não esperou algo acontecer na sua vida para começar a adorar a Deus. Ele começa a reconhecer a autoridade de Deus nas profundezas do mar agitado. E agora, em meio à solidão, Deus levou Jonas à oração profunda, onde ele deseja retornar ao convívio da terra. Só que ele não sabe se vai retornar ao convívio da terra. Então ele começa a adorar o Senhor de onde ele está. Um escritor de nome muito difícil, que até para ler o nome desse camarada é complicado. Eu só vou dizer o primeiro nome, Tullian. O segundo, Misericórdia. Isso não é inglês não, isso é alguma coisa. Ele escreveu assim, falando sobre esse ponto: que o ventre do peixe, naquela hora para Jonas, o ventre do peixe não era a prisão ou a câmara da morte. Pelo contrário, era um hospital temporário para sua alma e uma proteção para o seu corpo nas profundezas do oceano. Ou seja, aparentemente o caos, visivelmente o desespero, mas na verdade o melhor local onde Jonas deveria estar, nas mãos do Senhor, sendo cuidado por Ele. Às vezes você está passando por tantos problemas e você reclama, mas você sabia que muitas vezes as adversidades que você está vivendo, que nós estamos enfrentando, elas podem ser na verdade a provisão de Deus e na verdade não uma tribulação. Às vezes muitos problemas dos quais nós estamos vivendo, nós olhamos e pensamos que são problemas de fato, quando na verdade nós entendemos por problemas e o Senhor responde: isso é a provisão. Muitos podem olhar esse momento de Jonas como caos, mas ele no fundo do mar entendia como a provisão do Senhor para ele. Ele está compreendendo as consequências da sua desobediência. Jonas está compreendendo isso. Jonas está entendendo as consequências do seu pecado. No verso 5 ele vai descrever assim, as águas agitadas me envolveram. Algumas versões vai falar assim: as águas estavam em minha garganta. Imagine agora o cenário, aquela cena de filme. Ele está submerso sobre as águas, somente a cabecinha do lado de fora. Eu não sei se você tem problema com claustrofobia. Eu sou claustrofóbico. Depois de ter ficado no 22º andar com 11 pessoas dentro de um elevador, quando na verdade só cabiam 6 pessoas,
Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Depois disso, quando eu entro naquele elevador do Shopping Tambiá, quando lota, que meu Deus do céu, aquilo ali é uma tribulação, eu fico agoniado. Eu sofro com a claustrofobia hoje por conta de um trauma que eu tive no passado. Eu não sei se você já passou por alguma experiência dessa natureza. Mas Jonas sabe que a morte é inevitável. Ele agora sabe que a morte está beirando na sua porta, mas com a vida se apagando na prorrogação do segundo tempo, ele termina essa oração no versículo 5, na parte B, dizendo assim, mas tu trouxestes a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Ele está clamando ao Senhor: tu trouxes a minha vida de volta da sepultura. A nossa vida cristã, ela é bem sinalizada, meus irmãos. A nossa vida cristã, ela é cheia de sinais. Deus, Ele coloca vários sinais nas nossas vidas, e o Espírito Santo como um alerta bem claro dentro de nós, apontando o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E se nós não ficarmos atentos a esses alertas, pode ter certeza de uma coisa, as consequências que nós enfrentaremos possivelmente serão drásticas. E aí o comentarista Warren Wiersbe, falando sobre esse ponto especificamente, vai dizer que quando o indivíduo dá as costas para Deus, pode ter certeza que a única direção para o qual ele estará indo é para baixo. Foi isso que aconteceu com Jonas, ele foi literalmente para baixo. Isso me chama a atenção porque Jonas, ele sabe que está sofrendo, prestem atenção comigo, ele sabe que está sofrendo as consequências do seu pecado, mas do fundo do abismo, ele focou os olhos no Senhor. À beira da morte, ele olha para o Senhor e ele clama. Ele sabia que somente Deus podia retirá-lo de lá. É lógico, quando nós não sabemos o que fazer, nós clamamos por quem? Por socorro ao Senhor. O único que podia retirar Jonas ali era Deus, e ele clama ao Senhor. A angústia da solidão, a profunda escuridão o atordoava, o coração dele estava pequenininho, gente. E por que ele diz? É por isso que ele diz aqui no verso 7, acompanhem comigo, quando a minha vida já se apagava, estava faltando só um cabelo de sapo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Nós somos pecadores demais. Nós somos tão pecadores, meu Deus do céu. Isso é fato. Nós somos tão pecadores. Só que mesmo sendo tão pecadores, Deus não deixa de ouvir as nossas orações quando elas são sinceras. Mesmo cometendo tantas falhas, mesmo errando muitas vezes no mesmo alvo, o mesmo pecado, caindo tantas vezes nas mesmas falhas, quando nós oramos pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados de coração, Ele nos perdoa, Ele é misericordioso. Palmer Robson disse assim: uma pessoa com fé genuína clama ao Senhor mesmo quando está afundada no abismo. E ele diz que isso é como uma criança andando num carrossel. Quanto mais rápido o carrossel gira, mais forte ela segura e agarra aquele brinquedo. É dessa forma que nós somos. É dessa forma que nós devemos fazer. Agarrar ao Senhor, porque somente Ele pode nos dar livramento e perdoar os nossos pecados. Mesmo quando o fundo do mar é o nosso abrigo, nós precisamos agradecer a Deus pelo seu cuidado. Mesmo quando a mão do Senhor parece ser uma provação, nós precisamos agradecer a Deus pelo seu
cuidado. É isso que Jonas está fazendo. Às vezes tudo parece estar dando errado, mas você deve agradecer a Deus pelo seu cuidado. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Precisamos fazer isso. Precisamos. Veja Jonas. Olha só o que ele está dizendo no verso 5. As algas, elas estavam sobre a cabeça de Jonas. Isso é atordoante. Ele traça esses detalhes. As algas estavam sobre a sua cabeça e a cabeça dele estava fora d'água. Mesmo assim ele está dizendo: o Senhor fez com que as algas marinhas ficassem na minha cabeça. Jonas, ele está falando o que o próprio Deus fez por ele. Você acha que ficar naquela condição era algo bom? Só a cabecinha do lado de fora e mesmo assim um monte de mato na cabeça? Tenebroso, mas ele fala em detalhes o que Deus estava fazendo com ele e ele não está murmurando com o Senhor. Agora Jonas é um tremendo cabeça dura, isso é verdade. Pense num cabo cabeça dura. Nós somos melhores que Jonas, eu acho. Eu acho que não, nós não somos. Talvez piores que Jonas. Somos piores, talvez. Se Jonas ele não tivesse fugido de Deus, nada disso teria acontecido, meus irmãos. Jonas descobriu que ele poderia correr para qualquer lugar e mesmo assim Deus estaria diante dele. É isso que ele percebe quando está no fundo do mar. Naquela hora ele percebeu que não adiantaria fugir para um lado ou para o outro, porque mesmo assim ele continuaria diante de Deus. E mais uma vez eu afirmo para vocês, nós não temos como fugir de Deus. Nós não temos como fugir de Deus. E o que eu posso dizer então, meus irmãos? O apóstolo Pedro, ele nega Jesus, o Senhor morre, ele nega Jesus no pátio de Pilatos. Jesus é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus aparece para os seus discípulos, mas quando chega lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 13, quem aparece para ter um encontro com Pedro? Jesus. Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo, porque tamanha era a culpa do pecado que ele tinha feito, negando ao Senhor. E ali naquele episódio Jesus restaura Pedro, e aí nós podemos olhar ele pregando para mais de 3.000 pessoas, onde aproximadamente 3.000 pessoas foram salvas em Atos, e o nome do Senhor é glorificado, e nós sabemos como Pedro morre de cabeça para baixo, segundo os anais da história. O Senhor não desiste dos seus, por mais que os seus pequem contra Ele. Se nós pertencemos ao Senhor, Ele vai atrás de nós até o último dia das nossas vidas. E é isso que Ele fez com o apóstolo Pedro. Olha só que precioso, olha só. Terceira lição que nós vamos aprender, e a última, é que após a oração, Jonas compreendeu a vontade de Deus e viu a sua misericórdia. Jonas, após a sua oração no coração do mar, no ventre do peixe, ele compreendeu de verdade a vontade de Deus. E agora ele começa a ver a misericórdia do Senhor. Jonas reconhece que existem ídolos que roubaram dele a bênção de Deus. Que ídolos são esses que existiam na vida de Jonas? Jonas era um profeta. Como assim existiam ídolos na vida de Jonas? Primeiro ídolo, Jonas ele era um grande patriota. Ele amava tanto a sua nação que ele não queria que uma nação inimiga fosse alcançada pelo Senhor. Ele tinha tanto zelo por Israel que ele não queria que uma nação inimiga também fosse alcançada pela misericórdia de Deus. Compreensões erradas no coração de Jonas. Um tremendo patriota, na verdade. Só que na verdade não somente isso. Na verdade nós vamos perceber que Jonas também, além de patriota, ele era extremamente orgulhoso. Jonas ele era muito orgulhoso. E por que eu estou falando isso? A gente vai perceber que Jonas ele também não está querendo ir pregar, porque se de repente desse algo errado, o filme ia ficar queimado para ele.
Por quê? Porque ele já era um profeta muito famoso, ele já tinha profetizado lá em 2 Reis 14 para o rei Jeroboão. O Senhor tinha usado ele poderosamente, e o seu nome também já tinha circulado por toda Israel como um profeta do Deus Altíssimo. Se de repente algo não acontecesse, o filme dele ia ficar queimado. Ele queria defender a sua reputação. O cara era orgulhoso. Só que em meio ao orgulho de patriota, Jonas ainda continua angustiado. Em meio ao seu patriotismo e o seu orgulho, ele ainda continua angustiado. Mas agora é um momento bucólico isso. É uma mistura de sentimentos. E em meio a esse frenesi que ele está passando dentro do peixe, onde uma hora você fica alegre, não tem como ficar alegre ali, mas uma hora mas vocês entenderam, uma hora você está desesperado, clamando por socorro, uma hora você fica em silêncio, refletindo sobre a vida, uma hora você ora, outra hora você fica só ouvindo o barulho do nada no fundo do mar. Ele lembra de salmos preciosos que estavam registrados no seu coração. E ele agora começa a fazer orações dessa natureza. No versículo 9, mas eu, com um cântico novo de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Ele está doido para sair dali. Então ele começa a citar o Salmo 66, os versículos 13 e 14, ele cita esse salmo, fazendo promessas ao Senhor, com um cântico novo de gratidão, eu oferecerei sacrifícios a ti. E aí ele continua, depois ele fala, a salvação vem do Senhor. Aí ele cita o outro salmo, que é o 37, versículo 39. Jonas lembra da palavra do Senhor, ele sabe que somente Deus vai poder retirá-lo de lá. Como é importante nós lermos a palavra de Deus, como é importante nós guardarmos ela no nosso coração, como é importante, porque em meio às adversidades da vida, tem horas que nós não teremos condições de parar para ler a Bíblia, e aí nós teremos que parar para refletir em tudo aquilo que nós já lemos acerca do Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai ministrando os nossos corações, muitas vezes nos fazendo lembrar daquilo que nós já estudamos, que nós já lemos um dia. E aqui ele está lembrando, e ele faz promessas ao Senhor. E além do mais, Jonas, ele tinha feito uma promessa. Ele disse assim, o que votei, pagarei. A gente não sabe ao certo quais foram essas promessas, mas pelo menos uma única nós entendemos. Ele sabe que se porventura ele sair do fundo do mar, do coração do Mediterrâneo, ele terá que ir para Nínive pregar para aquela nação. Então, com base nisso, nós entendemos que a sua consciência estava naquele momento começando a ser alinhada à vontade de Deus. Só que eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Desde o início a gente percebeu aqui o sofrimento de Jonas, a sua angústia, a sua oração sincera, o clamor de desespero mediante ao caos. Só que eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Ele está profundamente grato a Deus pela provisão mediante a morte que estava à beira da sua porta. Ele está agradecendo ao Senhor, ele está grato disso, dentro do ventre do peixe, mesmo que num ambiente claustrofóbico, ele está grato ao Senhor. Só que em momento algum nós não encontramos nenhuma confissão de pecado ou expressão de arrependimento na sua oração. No capítulo 2, nós não conseguimos perceber isso. A gente vê no capítulo 2, ele reconhecendo o livramento de Deus, mas ele não se arrepende diante de Deus por ter fugido do Senhor, por não querer ir pregar em Nínive. E aí nós vamos perceber no capítulo 3, por exemplo, eu vou abrir só um parêntese aqui, já adiantando o capítulo do próximo mês. Jonas, ele vai pregar em Nínive. Só que é interessante porque quando ele chega em Nínive,
o percurso da cidade, que tinha aproximadamente, tinha mais de 120 mil pessoas, porque isso era sem contar mulheres e crianças. Ele faz o percurso da cidade em um dia, e para você percorrer por toda a cidade numa caminhada, durariam 3 dias, e Jonas faz isso em um dia. Ou seja, ele vai pregar, eu vou, você está mandando eu ir pregar, eu vou, mas eu vou pregar do meu jeito. Ou seja, ele sai correndo dentro da cidade, e pregando uma palavra, uma mensagem bem violenta. Percebem? Não existe, fechando parêntese agora, não existe arrependimento nessa oração de Jonas. Bom, tudo bem, não existe arrependimento, mas ao comando de Deus, o grande peixe agora devolve Jonas para a terra. Ao comando do Senhor, o peixe vomita Jonas na terra, e agora ele deixa o mar e vai cumprir o seu chamado. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui para uma aplicação preciosíssima nesse momento. Por mais que você ore muito bem, mesmo assim, Deus não permitirá que você pare de andar no caminho da sua responsabilidade. Por mais que você tenha orações belas diante do Senhor, Ele não fará com que você pare de andar no caminho da sua responsabilidade. O que é que eu estou querendo dizer? A sua responsabilidade é sua responsabilidade, ponto final. Você pode se arrepender diante de Deus, mas isso não mudará os seus propósitos com relação à sua vida. Por quê? Porque os propósitos dele são imutáveis. E aí no último versículo, Deus orientou, Jonas foi vomitado, a palavra foi direcionada para ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu te darei. Jonas 3, versículo 1. Jonas, ele não quer ir, mas Deus o encontrou. E o fato de Deus ter perdoado Jonas não quer dizer que Deus tenha alterado seus propósitos com relação à vida de Jonas. Eita, Senhor. Um dia eu confessei meus pecados, sabe? Um dia eu fui alcançado pelo Evangelho, e por ter sido alcançado pelo Evangelho, eu tive que assumir algumas responsabilidades. Uma vez peguei o carro do meu cunhado, coloquei 24 pessoas somente dentro dele. É uma estradinha igual a essa que eu uso. E eu coloquei 24 pessoas somente dentro do carro e saí do Valentina para o Açaí, lá em Manaíra. Só. Acabei com o carro dele, mas tudo bem. Ninguém soube. Eu fui alcançado pelo Evangelho, o Senhor mudou a minha vida completamente. Eu lembro como se fosse hoje o dia da minha salvação. Depois daquele dia, confessei meus pecados, o arrependimento, mas o fato de ter confessado os meus pecados diante do Senhor não me isentaria das responsabilidades. Uma vez eu também, usando a prancha de surf do meu cunhado, quebrei ela, escondi por muito tempo para que ninguém soubesse, e eu disse para ele que não tinha sido eu. Enfim, eu acho que esse meu cunhado deve gostar muito de mim, né? Ele gosta mesmo. Agora ele gosta mais ainda, mas no dia ele quis me matar. Eu lembro que o tempo passou, mas eu precisei ter uma conversa com ele, morrendo de medo, porque confessar pecados é difícil. É difícil confessar pecados. E aí eu contei para ele o que tinha feito no passado. Disse que entenderia se ele me ficasse chateado comigo. Resumo da história, ele me perdoou. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é misericordioso conosco, meus irmãos. Essa é a verdade. Deus, ele é misericordioso conosco, mas isso não vai retirar a responsabilidade que cada um de nós temos. As misericórdias do Senhor não tiram as consequências das nossas atitudes. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Essa história, ela não é apenas uma história da salvação de Jonas. Deus vomitou ele na praia. Essa história é também uma história sobre a nossa salvação. Olha só, tem tudo a ver com a nossa salvação. A história de Jonas dentro do peixe, ela representa algo bem maior do que ele mesmo podia imaginar ou perceber. A história de Jonas no ventre do peixe
ela mostra para nós que o que Jesus fez por nós. Deus, ele envia um peixe para salvar a vida de Jonas. E Deus envia o seu Filho como substituto para que nós pudéssemos ser salvos através da morte dele na cruz do Calvário. E isso faz todo sentido, porque o próprio Jesus, ele disse assim, em Mateus 12:40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele faz uma alusão à sua morte e à sua ressurreição, remetendo-se a Jonas e ao que tinha acontecido com ele no fundo do mar, no coração do oceano. O que Jesus queria ensinar para nós nessas palavras? Que para salvar a vida de Jonas, Deus manda um peixe. E Jesus estava querendo dizer para nós justamente isso. Que para nos salvar, Ele mesmo precisaria morrer e passar 3 dias no fundo da terra, para que nós pudéssemos ter vida. Eu quero terminar agora, só lembrando da história no início. Eu tive muito medo quando aquela luz... Eu pensei que eu estava cego. Eu era uma criança muito medrosa. Muito, mas muito. Eu tinha medo de fechar os olhos e nunca mais poder abri-los novamente, poder enxergar, poder jogar bola, poder soltar pipa, brincar com os meus amigos. Foi por isso que eu fiz aquela oração desesperadora, sabe? Foi por isso que eu fiz aquela oração de uma criança sincera, mas desesperadora. Mas a verdade é que a realidade do homem sem Deus, ela não é diferente. Ela não é. A realidade de um homem sem Deus, que não entendeu ainda a preciosa salvação através de Cristo na cruz do Calvário, não é diferente. Sem Cristo, todos nós estamos cegos. Isso é fato. Sem Cristo, todos nós estamos jogados nas mais profundas trevas, tão escuras, tão tenebrosas quanto o ventre desse peixe. Sem Cristo, nós não temos direção para lugar nenhum. E somente com Cristo, somente através de Cristo, nós podemos sair dessas trevas profundas e começar a olhar de verdade para a luz, enxergar a luz que vem através da sua própria pessoa. Jesus Cristo, a luz do mundo, nosso Salvador. Somente Cristo vai poder abrir os olhos dos cegos. Somente Cristo vai poder atrair os pecadores e resgatá-los do fundo, do mais profundo abismo. Somente Ele, meus irmãos. Somente Ele. Muitas vezes teremos que orar por aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Ele, possivelmente estão nas mais profundas trevas do abismo. Mas Deus usa as nossas orações para alcançar também os seus. Deus usa as nossas orações para alcançar aqueles que nós tanto amamos. Por isso que eu digo que Ele é a verdadeira luz. E aí eu encerro lembrando de uma frase de C.S. Lewis que ele diz: eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito no sol, não pelo que ele é, mas porque através dele eu posso ver todas as coisas ao meu redor. Jesus Cristo, a luz do mundo, nosso Salvador, traz luz onde existe escuridão. Vamos orar?